Abra a Escritura, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, só para você saber que o verso 23 aqui, para você ter confirmado o que eu disse agora há pouco às crianças e a vocês. 11, 23 de Hebreus diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto de morte que o rei havia feito. E agora o verso 24 até o verso 27, e eu vou falar algumas coisas, porque outras eu já disse no sermão passado sobre esse mesmo texto. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O livro de Hebreus, especialmente no seu capítulo 11, nos fala sobre uma galeria de homens dos quais o mundo não era digno, e tudo tem a ver com a fé que eles tiveram. A expressão pela fé aparece muitas vezes nesse capítulo 11. E dentre os que viveram pela fé, Moisés é um deles. É o mais citado deles neste capítulo 11. Ele é símbolo de um homem que cria realmente em Deus. E por meio da sua fé, muitas coisas foram feitas na nação hebreia. E Moisés é incluído nesta lista, não simplesmente porque era um grande líder, nem porque era neto de Faraó, nem porque havia sido um político importante do Egito, mas porque a sua carreira era vista em termos de fé, de confiança em Deus, nas promessas de Deus. Então, o meu primeiro ponto foi o que eu disse aos meninos, que primordialmente, como é que nós podemos dizer que Moisés fez o que fez? O segredo das escolhas de Moisés. Eu trabalhei com essas escolhas na última vez. E hoje eu quero trabalhar sobre o segredo das escolhas de Moisés. Primordialmente o segredo está em Deus. Isso não tem nada no homem que faça com que coisas aconteçam. As coisas têm que vir de Deus primeiro para que aconteçam. É mesmo quando nós respondemos em fé, a fé é nossa, mas ela é dom de Deus. Então começa com Deus. Primeira coisa, quando Deus quis libertar o seu povo do Egito, Deus preparou Moisés num lar temente a ele. Isso aqui é uma coisa de suprema importância. Deus colocou aquele pequenino num lar temente, um lar cheio de piedade. E ele foi educado pela sua própria mãe e seu pai, Joquebede e Anrão. Ainda que de forma principial ou inicial, Moisés aprendeu a ter respeito pelo Deus de seus pais, não pelos deuses da sua mãe adotiva. E ele, depois que ficou menino, que foi desmamado, ele ficou algum tempo com a mãe e depois foi para a sua mãe adotiva. E lá ele viu o imenso número de deuses, mas por razão que eu não sei explicar, ele nunca dobrou-se diante dos deuses do Egito. Ele aprendeu a ter respeito pelo Deus de seus pais. E os grandes homens de Deus, via de regra, nascem e crescem onde a piedade cristã impera.
E Deus forja os seus homens em lugar onde o seu nome é honrado. Se vocês forem ler biografias dos grandes homens, e existe por aí biografia, especialmente de cristãos, todos eles fazem referência aos pais que educaram a essas pessoas na disciplina e na administração do Senhor. Se você quer que seus filhos sejam bênção na sociedade, eduque-os no caminho do Senhor. Porque os grandes homens são nascidos e forjados num lar cristão. Joquebede, com os poucos anos que aleitou o seu filho, ela lhe ensinou a enxergar mais alto que os homens comuns enxergam. Ensinou a Moisés a olhar para cima, de onde todas as coisas santas e boas procedem. Portanto, se vocês querem que seus filhos sejam úteis, não se esqueçam de fazer o que é fundamental. E não importa que eles venham, que eles não sejam presidente da República, deputado, senador, que isso não significa muita coisa. Mas em qualquer lugar onde eles servirem em nosso país, eles façam tudo antes, por amor a Deus e por temor de Deus. E quem faz as coisas assim, faz bem aos outros. Segunda coisa, Deus ensinou Moisés a confiar nas coisas invisíveis. Veja o verso 1, alguém lê para mim. Verso 1. Logo de cá, no começo da narrativa do texto sobre os heróis da fé, olha o que o autor de Hebreus diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A convicção de fatos que não podem ser vistos. Com essas palavras, ele está ensinando que as coisas supremas são alcançadas através dos olhos que não são estes, os físicos. Estas coisas pertencem àqueles que creem nas promessas de Deus. E as promessas de Deus nos ensinam a desviar os olhos das coisas visíveis para que possamos nos concentrar nas coisas que os olhos físicos não dão conta de ver. E essas coisas só se tornam possíveis para quem crê. Você pode esperar que coisas aconteçam, mas você não tem nenhuma evidência de que essas coisas vão acontecer. Pois quem crê, mesmo sem ter evidências, tem convicção de que as coisas vão acontecer. Porque fé é a certeza de coisas que a gente normalmente, com estes olhos físicos, não podem ver. E Moisés olhou para as coisas que estavam acima do alcance dos homens comuns ou dos incrédulos. Ele preferiu as coisas de cima do que as coisas de baixo, ou seja, as coisas puras e limpas do que as imundas deste presente tempo. Terceira coisa, Deus ensinou a Moisés que ele não deveria ter temor de homens. Leia o verso 27. Algum letrado? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Ele não teve medo da cólera do rei, ele não ficou amedrontado. Muito frequentemente, você e eu temos medo do que os homens pensam sobre nós. Nós queremos passar no exame dos homens, e nós temos medo do que eles venham a pensar. Nós nos importamos demais com a opinião dos homens a nosso respeito, e às vezes pouco importamos com o que Deus pensa de nós. Mas ele não teve medo nenhum do que o rei haveria de pensar. Ele não teve medo da cólera do rei. Moisés apresentou-se várias vezes diante de Faraó e o desafiou a competir com o poder do seu único Deus e verdadeiro. Moisés usava um cajado, nada mais. À medida que cada praga vinha sobre o Egito, Faraó ficava cada vez mais irado contra o Deus de Moisés e contra o profeta dele, que era Moisés. Mas Moisés não teve medo das ameaças do rei. Deus ensinou Moisés a confiar na sua providência,
no seu governo sobre este mundo. Deus ensinou a Moisés que Faraó estava nas mãos dele. Deus ensinou a Moisés que as circunstâncias todas estavam debaixo do controle dele. E Moisés não temeu o homem mais forte, mais poderoso que havia no mundo de então, o rei do Egito. Ele ficou firme diante das ameaças de Faraó. Na verdade, Faraó é que sentiu-se ameaçado por Moisés. Mas Moisés não temeu homens. Um homem manso, um homem que sabia esperar a hora de Deus agir. E quando nós temos a certeza de que estamos fazendo o que é certo, nós não devemos ter medo dos homens. Hoje, na votação da tarde, muitas pessoas irão dar o seu voto sim ou não com medo, quer destes, quer daqueles. Nós nos importamos demasiadamente com o que os homens pensam. Poucos ali, hoje à tarde, terão a consciência de que existe um Deus por detrás de tudo, inclusive do governo nosso. Poucos. Muitos vão temendo os homens. Se você vota e o seu voto é perdido, é vencido, você está nas mãos de um cara. Se você votar do outro lado e for perdido, você está na mão de uma cara. A coisa é dura. Por isso que Moisés aprendeu a não ter medo dos homens, e sim temer a Deus unicamente. Quarta coisa, eu disse que ensinou a confiar em alguma coisa invisível. Olha a quarta coisa, Deus ensinou Moisés a ver aquele que é invisível. Eu leio outra vez o verso 27 e até o final. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés aprendeu a confiar em Deus que não tinha face. Um Deus que não tinha cara. Os deuses do Egito todos tinham face, tinham cara, podiam tocá-lo, podiam... Os próprios homens construíam os deuses deles. E os faziam a própria imagem e semelhança deles mesmos. Todavia, Moisés cria num Deus que não tinha forma, que não tinha aparência, o único verdadeiro Deus, que é Espírito infinito. É verdade que Deus deu-se a conhecer em teofanias, ou seja, em aparências visíveis, mas Ele mesmo não tinha forma. Então, o texto fala que Moisés aprendeu a ver aquele que é invisível, a olhar com os olhos da fé, porque a fé é a certeza de coisas que não são vistas de um Deus que não é um Deus que não pode ser visto. E a fé faz com que vejamos coisas que estão além da fisicalidade, além da corporeidade. Faz-nos ver coisas que os olhos dos homens comuns não conseguem ver. Se você pergunta às pessoas hoje, você tem fé? A grande maioria vai responder, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Eles nunca pensaram nisso, na verdade, porque eles nunca dizem fé em quê? E nem dizem fé em quem. Eles têm fé. Sem base nenhuma, sem fundamento nenhum, sem promessa nenhuma. Eu tenho fé. Isto não existe. Fé deve ser embasada numa promessa e em alguém que faz a promessa. E o Deus nosso é um Deus que faz promessas, como por exemplo, dentre muitas, eu abençoarei a ti e a tua descendência para sempre. Ele faz muitas promessas. A fé do cristão tem que ter Deus como objeto e a palavra dele como objeto. Quinta coisa. Deus ensinou a Moisés que a maneira de se apossar dos verdadeiros tesouros é através da fé. Isso aqui é ponto pacífico. Esse livro de Hebreus, especialmente no capítulo 11, fala pela fé, Moisés pela fé, Abraão pela fé, Jacó pela fé, pela fé, pela fé. A fé é o meio pelo qual Deus
nos faz tomar posse das coisas que nos estão reservadas. Fé é órgão de apropriação. Fé é meio pelo qual você toma posse das coisas que Deus promete. Fé não é base para nada, aprendam isso. Fé não é fundamento de nada, redentoramente falando. Você é salvo pelo sangue de Cristo, não por sua fé. No entanto, é pela fé que nós tomamos posse conscientemente. E nós desfrutamos nesta presente existência as coisas que Deus tem reservado para nós outros. Portanto, ande pela fé. Esta é a ideia da Escritura. Vejam agora, um segundo ponto maior, os motivos principais que estavam por detrás das escolhas de Moisés. Verso 26, a ver. Porquanto considerou o plano de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ok, Moisés considerou a vergonha de Cristo como uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito. Porquanto considerou a vergonha de Cristo, ou o opróbrio de Cristo. Ao tomar as decisões que tomou, Moisés levou em conta o sofrimento que o Messias haveria de ter centenas de anos, na verdade 1400 anos depois. Esta percepção foi fundamental para Moisés. Eu não sei como essas coisas acontecem, mas isso é fato real. Os homens de Deus da antiguidade foram capacitados para ver coisas que os homens comuns não viam. Discutindo com escribas e fariseus, Jesus Cristo disse que Abraão, vivendo 2000 anos mais ou menos antes da encarnação do Verbo, antes do Filho de Deus se chamar Cristo Jesus, ele teve uma percepção fantástica a respeito de Jesus como Messias. João 8, 55, 56 diz o seguinte, apenas ouçam. Entretanto, Jesus Cristo disse: vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Ele falando a respeito de Abraão. Se eu disser que não o conheço, serei como vós. Mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, olha só, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Eu não sei como é que isso é possível. Um cara 2000 anos antes, alegrar-se na chegada do dia de Cristo. Eu não consigo compreender, mas a Bíblia não mente. Eu creio no que a Escritura diz. Eu não sei como Abraão viu o dia de Cristo, mas eu creio que ele viu, porque assim está escrito. Eu também não sei como é que Moisés conseguiu vislumbrar coisas que haveriam de acontecer 1400 anos depois. Suponho que Moisés entendeu que o profeta semelhante a ele deveria nascer e ser exposto por vergonha. Deuteronômio, e Moisés escreveu isso, 18:15, diz assim: o Senhor teu Deus, Deus dizendo, o Senhor teu Deus te suscitará, te levantará um profeta no meio de ti, e no meio dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E Moisés vislumbrou o Messias sendo zombado em sua realeza, sendo zombado em seu ofício profético, sendo zombado em seu ofício sacerdotal, sendo zombado em suas orações, foi zombado de todas as maneiras, sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi profundamente humilhado, sendo exposto à ignomínia, ou seja, sendo exposto à vergonha. E Moisés preferiu olhar para estas coisas que olhar para os tesouros do Egito. É isso que me espanta. Quando não tinha nada nas mãos, é porque ele aprendeu a ver o invisível. É porque ele aprendeu que fé é a certeza das coisas que não podem ser vistas. Moisés vislumbrou estas coisas muito antes delas acontecerem. Ele passou por humilhação e ele foi desprezado pelo seu próprio povo, que não prestava atenção a ele. Ele passou um pouquinho
daquilo que o Messias passaria muito, 1400 anos depois. Segunda coisa, Moisés considerou desfrutar do galardão. 26 outra vez. Porquanto considerou o pão de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Moisés entendeu que os tesouros mais valiosos do Egito eram muito menos valiosos do que a riqueza que o Messias poderia lhe proporcionar. Ele enxergou de longe, como eu disse, coisas futuras muito melhores. Por recusar os tesouros do Egito, Moisés ganhou algumas coisas, como por exemplo, 40 anos de peregrinação no deserto. Ele não entrou, além disso, na terra prometida. Alguns de nós diriam, de que vale a pena confiar nesse invisível? De que vale a pena confiar nesse Deus se eu passei 40 anos depois da promessa vagando pelo deserto, dando voltas e não entrei ainda, ainda não vou entrar, porque disse Deus que você não vai entrar. De que vale? Nada deste mundo diz respeito ao galardão que Moisés anteviu. E o galardão que Moisés tinha, ou esperava, tinha dois endereços. O primeiro galardão tinha um endereço do céu. Onde é que se inventou essa? Recorde do Monte da Transfiguração. Cristo estava ali, Pedro, Tiago e João estavam juntos, e de repente, isto antes de enfrentar o caminho da cruz, de repente 2 homens apareceram a eles. Nenhum dos homens do seu tempo, nem mesmo os próprios discípulos, tinham qualquer coisa para dizer a Jesus enquanto ele caminhava para a cruz. Ninguém podia dar algum vislumbre encorajador para ele. Então, naquele monte, 2 homens que haviam vivido centenas de anos antes neste mundo apareceram a Jesus Cristo. Um deles foi Moisés. Aquele que preferiu a vergonha de Cristo às riquezas do Egito. De onde Moisés veio? Ele veio do céu. Ele veio do lugar onde Jesus Cristo hoje está preparando moradas para o seu povo, e Moisés já estava lá há séculos àquela altura. E lá ele está até agora com a alegria daqueles que viverão para sempre com o Senhor. Se nós fizermos como Moisés, ou seja, se nós escolhermos as coisas certas, se nós escolhermos as coisas que são invisíveis, as coisas de cima, as coisas do alto, onde Cristo vive, então nós teremos galardão e não será aqui. Mas a gente vai ter que esperar até morrer? É. Você quer morrer logo? Se vira. Mas não é assim. As coisas estão reservadas no céu. Se escolhermos o Senhor ao invés das riquezas, ao invés dos prazeres, ao invés das posições, então nós vamos fazer companhia com Moisés. O segundo endereço do galardão é a nova terra. Olha só escutei um roleiro aqui, Hebreus 11. Não, está aí, pode ler você. 13 a 16, rapidamente. Outra pessoa, bem alto. 13 a 16 de Hebreus 11. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Só que eles viram de longe as promessas e fizeram assim, saudaram de longe, mas não receberam as promessas enquanto estavam vivendo nesse mundo. Continue. Porque os que falam deste modo não manifestam estar procurando uma pátria. Eles estão procurando um outro lugar de morada, uma pátria. Olha só. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior,
Isto é, celestial. Pátria celestial é dele, pátria onde há pureza, limpeza, não é o céu. Celestial é sempre o contrário do terreal, que é imundo, que é sujo. Continue. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque eles preparou uma cidade. Esta cidade é a Nova Jerusalém. Por isso que diz que a igreja estuda a Nova Jerusalém, a nova terra. Deus preparou-lhes um lugar. Os que morrem agora neste mundo vão para o céu, mas depois vão para um lugar ainda mais gozoso que Deus vai refazer e é inenarrável. Eu não sei descrever as belezas que haverá nesta santa cidade. Eu tentei fazer isso em uns 4 livros meus, mas eu não dei conta de fazer tudo. Algumas coisas a Bíblia mostra. Este é o endereço do lugar onde você vai receber a herança. E Moisés olhou para a herança, ele não olhou no tesouro de agora. Ele olhou para o tesouro lá de amanhã. Deixa-me fazer rapidamente algumas aplicações. Esse aqui é mais comprido que o sermão. Por que é que Moisés fez as coisas que fez as escolhas que fez? Primeira razão. Moisés fez as escolhas que fez porque teve olhos para distinguir o certo do errado. Às vezes é difícil você e eu entendermos que a coisa que nós queremos fazer nem sempre é a coisa que nós devemos fazer. Nem sempre os seus gostos combinam com o seu desejo. Quão mais fácil teria sido para Moisés ter aceito a carreira de ser filho da filha de Faraó, muito mais tranquila. Eu tenho certeza que os pais de vocês teriam filho, aproveita a situação, mas sempre eu fico bem. Aproveita, eu posso ver você de vez em quando, tal, mas vai lá, desfruta do aqui e do agora. Moisés falou assim, não, eu quero desfrutar do depois. Porque as coisas do aqui e do agora são passageiras. Provavelmente Moisés se lembrou do antepassado dele que foi para o Egito em circunstâncias diferentes. José chegou a ser o segundo homem do reino. Ele viveu, depois de apanhar um bocado, depois de sofrer, de ser humilhado um bom tempo nas prisões, nas masmorras do Egito, ele foi guindado à posição de uma espécie de primeiro-ministro do Egito. E ele teve privilégio sem conta. Ele foi instrumento de Deus para abençoar o povo que passou fome, assim do Egito como do mundo na época, nos tempos das vacas magras. E teoricamente Moisés também poderia ter sido uma bênção para o povo escravo, sendo filho, tendo parentesco com a filha do rei. Mas Moisés, provavelmente, mesmo lembrando da história de José, ele fez o contrário. Eu não entendo, é coisa da fé, não é coisa da razão. Bem que a fé é racional. Ele percebeu que apegar-se aos seus direitos seria pecado. E ele tinha direitos como filho da filha de Faraó. Mas não era aquilo que Deus tinha para ele, e ele sabia disso. E ele recusou-se a deixar-se levar pela tentação de ficar. Era uma coisa boa ficar no Egito, usufruindo das benesses, mas era uma coisa melhor sair do Egito e fazer o que fez. É o dom da fé que vem de Deus, que nos dá sabedoria para fazer escolhas, discernindo o bom do melhor. Segunda coisa, Moisés fez as escolhas que fez, porque ele entendeu que os prazeres e os lucros do pecado são temporários. Eu vou falar uma coisa que vocês sabem, só que eu vou falar uma linguagem que não é tão usada. O pecado é encantador até o momento que você escolhe fazer. Certamente todas as escolhas que você faz com relação ao pecado e que prometem coisas boas, coisas gozosas, de gozo, o gozo dura um pouco. As coisas, os resultados do pecado são curtos demais. E Moisés sabia que era temporário, está escrito no texto que nós lemos. O prazer das coisas pecaminosas dura rapidamente. E quando você olha no passado, você percebe que não valeu nada, não compensa.
Quão fascinante o pecado é quando ele se nos apresenta antes da prática. E depois da prática, as coisas tomam outro rumo. Quando você olha no passado, você vê a dor que o pecado traz. O pecado das coisas passadas tem outras cores antes delas serem feitas. Antes seduzia, antes encantava, depois torna-se nojento, torna-se repugnante, tudo estragado. Que udicos que cemitério de pecado. E Moisés descobriu que o pecado e os prazeres do Egito eram temporários. Nem sempre, como é que é a palavra que Paulo usa? O que não convém. Isso, obrigado. Como é que está começando a vida hoje? Coisas lícitas. Nem todo prazer é ilícito. Há prazeres lícitos, mas mesmo as coisas lícitas não vêm. E quando você entra nesse caminho de licitude, você pode apanhar. Moisés sabia disso. O pecado tem o seu riso, tem o seu canto, tem o seu encanto, tem o seu brilho. Mas essas coisas só duram um tempo. Escolha o caminho do pecado se você quiser, mas você vai chorar amanhã, certamente. Moisés sabia que o prazer do pecado é temporário. Terceira coisa, por que Moisés fez as escolhas que fez? Ele fez o que fez, ele teve olhos agudos para perceber as coisas de real valor. Eu não quero repetir as ideias, mas ele entendeu o que era de fato de real valor. Ele entendeu de fato o que valia a pena. Ele não sabia o que iria passar no deserto por 40 anos. Ele não sabia do bezerro de ouro que ia ser levantado pelo seu próprio irmão, Arão. Ele não sabia da rebeldia do povo e a terra ia se abrir e engolir boa parte do povo. Ele não sabia nada do que estava por acontecer, apenas ele olhou lá para frente. E se eu chegasse e perguntasse para o Moisés, Moisés, você não preferia ter ficado, não? Ele iria responder, não. Eu sabia, embora eu não tivesse detalhes do que havia acontecer, que os prazeres do Egito seriam temporários. Quarta coisa, por que Moisés fez as coisas que fez? Moisés fez as escolhas que fez porque ele desviou seus olhos das coisas de menor valor para olhar para a recompensa futura de valor maior. Eu queria muitas coisas a lhes dizer sobre isso, mas o tempo nosso está curto. Moisés viu grande valor em coisas que os homens não veem. Lembra que eu disse na vez passada, no sermão passado, que Moisés aprendeu a amar as coisas que os homens odeiam. Moisés aprendeu a odiar as coisas que os homens amam. Porque ele teve olhos para ver. E terceiro ponto, recompensas que Moisés teve por suas escolhas. Primeiro, ele recebeu o galardão de possuir um caráter semelhante a Cristo. Você lembra que quando ele subiu no monte, ele ficou lá 40 dias, 40 noites, e a turma tinha pensado que eles tinham morrido, começaram a construir o bezerro de ouro, etc, etc. E quando ele desceu do monte, a sua face resplandecia. Os seus olhos estavam brilhando como quando alguém olha para o sol do levante. A Escritura diz que ninguém podia olhar para a face de Moisés porque o seu rosto resplandecia. E essa face resplandecente é a de um homem que recusou os prazeres do Egito para escolher a vergonha de Cristo. O esplendor da sua face não tinha vindo a ele em virtude dele contemplar a prata e o ouro. A contemplação dessas coisas endurece o coração do homem, escurece a face do homem. Quando então a sua face se tornou resplandecente?
Ele contemplou o nome do Senhor, ele não. Quando ele contemplou a beleza de Cristo Jesus, porque ele sabia quem era o Deus verdadeiro. E se Moisés tivesse se envolvido com as coisas, com os prazeres passageiros do Egito, ele teria se envolvido em muitos outros problemas. Ele teria perdido a grande honra que Deus lhe deu, de poder face a face falar com Deus. E nunca, nenhum homem jamais se levantou depois de Moisés com quem Deus houvera tratado face a face. Nunca mais se levantou, nunca mais. E ele refletiu o caráter de Cristo, ele refletiu a beleza de Cristo. Lembra que no Monte da Transfiguração, Jesus teve a mesma experiência de ter o seu rosto e as suas vestes resplandecentes, porque ali o Senhor falou com ele. Moisés teve essa mesma experiência. É de Moisés e de Cristo que eu e você temos também. E último ponto, Moisés recebeu o privilégio de prestar grande serviço ao seu povo. Se é uma coisa que eu quero fazer sempre na Igreja de Deus, é ser útil. É uma preocupação que não somente eu, mas vocês todos deviam ter, de ser bênção para as pessoas com quem você convive. Moisés foi extremamente útil na congregação no deserto. Ele prestou uma grande ajuda à nação. Nação que fez surgir vários homens criados e talhados em lares cristãos, lares bem formados, lares onde havia temor de Deus. Você pode se recordar de Isaías, cujo livro é uma literatura mundial reconhecida por todos. Jeremias, um homem que tinha amor pelo seu povo e lutava pelo seu povo, e assim por diante. Podia nomear vários homens que surgiram desse povo a quem Moisés prestou um grande serviço. Israel iria dar ao mundo um cantor, uma cotovia chamada Davi, um missionário fervoroso chamado Paulo, e aquele que é o maior de todos, aquele de quem o anjo disse: eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que nascerá hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quer dizer, um povo que recebeu uma prestação de serviço, uma folha de serviço extraordinária de Moisés. É bonito quando você vai num enterro de alguém e alguém lembra: esta pessoa foi bênção para nós. Ela foi o instrumento através do qual Deus falou-nos, Deus instruiu-nos, Deus nos abençoou. É melhor ouvir isso do que ouvir o que foi ouvido no passado de um rei chamado Jorão. Quando ele morreu, um dos pregadores do ofício fúnebre disse: e ele foi sem deixar de si saudade. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus que faz o que tem que fazer, que é bênção para o povo de Deus, morre, as suas obras o acompanham. E ele é chamado de bem-aventurado. Irmãos, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Este é o designativo de homens que são formados em lares cristãos. E eu falo uma vez mais, olha, eu termino isso aqui falando. Vocês que estão casados, que vão ter filhos, vocês que já têm filhos, vocês têm a responsabilidade de formar homens como nós. Eu não sei o que Deus vai fazer com os filhos de vocês, mas o que eu sei é que você e eu temos que formar meninos e meninas com pureza de caráter, com limpeza de caráter. Meninos e meninas que se pareçam com Cristo Jesus, sejam Joquebed e Anram, isto é, eduquem os seus filhos, ainda que eles não venham pertencer a vocês pelo resto da vida. Eles vão pertencer ao mundo, ou seja, vão ser bênçãos para o mundo. Tomara Deus ajude desta igreja saírem meninos e meninas
venham a ser homens e mulheres de fé. Deus assim nos ajude. Amém. Senhor, pedimos que Tu nos guardes na tarefa de educar filhos e prepará-los para Ti e para o mundo, para serem bênçãos onde quer que Tu os coloques. Dá-nos esta graça e abençoe a nossa nação tão espatifada. Levanta homens dentre nós para que um dia possam ser úteis nesta sociedade. Nós oramos em nome do Senhor. Amém.